Olá, empreendedores e empreendedoras, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Gestão 360, um podcast que leva conhecimento em gestão para o dia a dia do seu negócio. Eu sou Marcos Reis, sou atualmente diretor comercial e sócio fundador da MaxUp Consultoria, idealizador e head desse podcast. Nós iremos tratar aqui sobre diversos temas de gestão, mas hoje vamos falar de um tema fundamental. Todas as empresas com quem eu converso, eu já falo de bate-pronto. Depois de mão de obra, qual é a sua maior dificuldade? Na maioria das empresas tem dificuldade de contratação, dificuldade de retenção, mas principalmente as empresas não conseguem enxergar que também são elas que precisam treinar e desenvolver os seus colaboradores. Por isso, nós vamos falar sobre o tema de capacitação, a cultura de aprendizado nas organizações. Para isso, nós trouxemos uma convidada especial, Elaine Moraes. Ela tem mais de 20 anos aí como executiva em grandes empresas, empresas internacionais, liderou áreas como experiência do cliente, sucesso do cliente, gestão de times de SDRs, né, gestão de times comerciais, e hoje ela é fundadora da Training Treinamentos. Criou o método Circle, no qual aborda ali diversas áreas da empresa, já atuou em empresas como Flash Benefícios, OnFly, CVC Corp, American Airlines, dentre outras. Então, queria te agradecer, Elaine, por aceitar, uma honra ter você aqui no nosso podcast Gestão 360 e também falar desse tema, né, que é desenvolvimento de pessoas através de treinamentos corporativos organizados. Seja muito bem-vinda aí ao nosso episódio. Queria que você se apresentasse aí para o nosso público, falasse um pouquinho da Training Treinamentos também e a sua carreira e sua trajetória, que eu tive que encurtar o currículo aqui, viu, gente? Obrigada, Marcos. Assim, fico muito honrada, né? Muito feliz de ter recebido o convite da MaxUp. Para mim é uma honra, realmente, né? Estou muito feliz de estar aqui e, assim, queria agradecer a todos vocês pelo convite. Assim, sinceramente, nós ficamos muito felizes, né? E, assim, a Trimming, ela realmente nasceu desse desejo que a gente já tinha, uma dor latente nossa, de atuar em grandes empresas, né? De ver ali a dificuldade que existia nessas empresas e o que acontecia, onde falhava treinamento, né? Do treinamento vinha uma escalada, né, de coisas que prejudicavam a empresa. Turnover altíssimo, né, retenção de clientes, que acabavam saindo, os churnings ali por causa de atendimentos, erros de atendimento, capacitação. E hoje em dia todo mundo procura ter assim, um colaborador pronto, né? Isso não existe. Né, colaborador pronto não existe. Então, a gente veio para poder conscientizar e colocar a empresa de que capacite o seu colaborador, né, dentro da sua gestão, dentro do seu DNA, dentro do seu propósito, para que ele cresça com a empresa, para que a empresa mostre para ele também que você está sendo treinado, está sendo capacitado, você vai crescer aqui dentro. E isso, assim, corrobora em mais de 81%, né, de acordo com a pesquisa que foi feita em 2022 pela Associação Brasileira, né, que verificou justamente essas capacidades de turnover, que se o colaborador ele tem treinamento e ele vê dentro da empresa uma chance de crescimento, 81% ficaria na mesma empresa. Legal. Né? Então, assim, a Trimming veio dessa necessidade, né? Eu e meu sócio, Lucas, né? Nós já nos conhecemos desde 2019, quando eu estava na América, né? Então, e a gente começou a ver o que faltava, né? Treinamento, né? Então, assim, nas empresas onde eu estava com um número muito grande de colaboradores. A gente recebia colaboradores primeiro emprego, né, o jovem aprendiz, pessoas às vezes que nunca tinham aberto, né, um computador, e a gente começava ali do zero, começar a capacitar. Então começou a ficar muito pesado você receber todas essas pessoas. Eu que tinha uma turma pequena de 12, né, na operação, de repente eu fui para 60. Então eu já não conseguia mais, meu turnover ficou alto, né, altíssimo, entravam 12, saíam 15, né, além de sair os que tinham entrado, saía... E saía quem já estava treinado, né? Porque a pessoa já estava exausta, né, ela já não estava aguentando mais a demanda, então estava começando a perder mais gente do que eu estava conseguindo recrutar. Então, eu comecei a analisar e vi qual que era o meu principal problema, né, treinamento. As pessoas não sabiam o que deveriam fazer.
não sabiam fazer como atuar. Eu precisava de multiplicadores dentro da empresa, né? Então, a gente viu toda essa demanda e eu consegui, depois de muitos nãos, né? Como eu estava te falando, né? Dessa empresa onde eu atuei, eu consegui desenvolver e criar um departamento de treinamento. Então, assim, no nosso primeiro treinamento, e foram muitos nãos, tá, gente? Não foi um, nem dois, não. Eu chegava e falava, vamos criar o treinamento? Ele falava, não. Aí eu falava, sobre o treinamento? Ele, não, nem deixava eu continuar. Mas eu insisti, porque isso era uma dor minha. Como eu te falei, eu recebia 12 e saíam 15. Nessa época você liderava quantas pessoas lá no... 60. Não era uma tarefa fácil. Né? Não era fácil, né? Então, antes mesmo de conseguir isso, eu comecei a capacitar, né, multiplicadores. Pessoas que já estavam debaixo de mim, ali que eram os meus líderes diretos, para conseguir multiplicar realmente conhecimento. Então, né, para segmentar um pouco, porque realmente eu não dava mais conta, né, de atender todo mundo me chamando o tempo inteiro, né, e eu precisava de capacitar, a empresa estava crescendo, né, crescer dói, né, crescer é muito dolorido, né, as mudanças vêm, porque aí vem uma série de coisas, a telefonia que você tem já não suporta mais a quantidade de ligações, o CRM que você tem já não comporta mais a quantidade de e-mails trocados, base de dados, né? Você tem que mudar a estrutura, você tem que mudar de local, você cresceu muito, né? A equipe já estava ficando dividida, eu preciso de todo mundo junto. Então, a primeira coisa que eu fiz, capacitei meus líderes diretos, para poder serem os meus multiplicadores. Deu uma folga, eu já consegui dar uma respirada para poder assessorar mais, né? E aí eu investi muito forte nessa questão de que a gente precisava de ter treinamento. Né? Então, eu consegui criar um departamento de treinamento, tirei uma pessoa que era minha, que é o meu outro sócio, que é o Rony também. Ele já tinha esse intuito desde o início que ele começou comigo. Ele falou, eu quero treinamento, eu estou aqui por necessidade de trabalhar, né? Lógico, como todo mundo, mas eu gosto muito da área de treinamento, então se você algum dia tiver oportunidade. E eu abracei essa ideia do Rony, justamente, que era uma falha, uma necessidade muito grande minha, e falei, vamos montar um treinamento, né, assim, eu e ele. Então, a gente começou, no primeiro, aquele caos, né, a primeira turma de treinamento foi um caos, né, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe o que você está entregando, você não sabe o que sobe para você de números, mas a gente tinha que começar, para começar a medir, né, a gente precisava de números. E a partir daí a gente viu a primeira turma, né, hoje a gente vê, era um caos, para a gente estava ótimo, né, a primeira turma subiu já treinada, já conseguia, e assim, tudo muito embasado em números, sabe, Marcos, porque não adianta você entregar se você não tem números para comprovar. Então, com alguns meses de treinamento da turma de treinamento, que o Rony também fez um trabalho excelente, né? Assumiu tudo isso e treinava todo mundo, ele já começou a me entregar indicadores do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e quando as turmas já subiam, porque a gente colocava eles para poder treinar com o Rony, entrava numa imersão, ficava ali uma semana treinando. Sobre a análise dele, a quantidade de retorno, ele já era um multiplicador direto, e aí quando a gente passava realmente as pessoas para a operação, a pessoa já entrava performando. Né? O treinamento era um onboard, vamos dizer assim, ou já de pessoas que estavam dentro trabalhando? Já de pessoas que estavam dentro trabalhando, né? A gente precisou de recapacitar quem estava lá, que às vezes não sabia fazer uma atuação, demorava muito tempo para poder fazer por falta de treinamento, quando às vezes era muito fácil, né? Legal. Então, eu já consegui ver isso em números, e quando eu entreguei isso em números, né, a quantidade da pessoa que entrava, a pessoa já entrava zerada. Só que, quando ela começou a passar pelo treinamento, ficar uma semana ou uma semana e meia, de acordo também, cada um entrega de uma forma, né, ela já entregava 80% do alcançado, né, já entrava uma pessoa full. Ela ali já podia entrar, como lógico que já entrava na estrutura de júnior, mas já entrava full no júnior, já sabia fazer tudo que o júnior precisava de fazer. Então, a performance subiu assustadoramente, né? E, assim, foi uma vitória muito grande para mim e para o Rony. A gente ficou assustado com o número que as pessoas estavam crescendo, e à medida que a gente ia fazendo as reuniões com os líderes, ele ia passando a evolução das pessoas. Então, antes da gente conhecer a pessoa, a gente conhecia as pessoas que estavam trabalhando, a gente já falava, eu quero essa, né? Cada um já queria performar a pessoa no seu time. Então, os líderes começaram
aí em busca de, nossa, ela ainda é muito boa, ela entrega muito, eu quero ela pro meu time, porque eu preciso. Então, já começavam ali as disputas, né, das pessoas sendo separadas, todo mundo queria as pessoas que melhor performavam, melhor entregavam, tinham uma boa oratória, atendiam bem o cliente no telefone, redigiam um bom texto de e-mail para poder dar retorno pro cliente, que tudo isso a gente analisava, né, então, foi muito satisfatório, sabe? Muito Legal. satisfatório e realmente corroborou em números que entregaram resultados imediatamente. E para aquele nosso público, né, Elaine, é um público muito do varejo, assim, a gente tem muitos clientes do varejo, acho que mais da metade dos nossos clientes hoje são conectados ao varejo, e temos indústria, serviço, mas a maior parte está ligada ali ao varejo. Então tem supermercadistas, distribuidoras, enfim. E é muito comum a gente chegar numa empresa e ela falar assim, o empreendedor, o diretor, o gestor ali, mas eu já treinei, o pessoal não melhora não. Como é que você vê aí a dinâmica, né, do tempo ali de execução dos treinamentos? No caso da indústria e do varejo, eu acho que teria que focar, eu acho que o que acontece de errado, vamos começar assim, foco. Você não sabe que você precisa treinar, né? Você chega com uma reclamação que não é realmente a reclamação que existe, né? Nós, assim, na Trim, nós já fizemos algumas avaliações, né? Eu fiz uma avaliação, uma entrevista com um cliente que chegou reclamando de falta de retorno das pesquisas dele, de NPS. Né? Então, ele precisava de alguma maneira para poder verificar o que as pesquisas dele de NPS não tinham retorno. Conversando com ele, o problema não era esse, né? Eu consegui identificar para ele que o problema dele era o onboard. Então, os clientes dele, quando entravam no onboard, tinham um onboard muito, assim, superficial, não entregava direito à plataforma para os clientes nem sabiam que iriam receber pesquisas de NPS, rodavam muitas pesquisas, e quanto mais pesquisa você manda, menos o cliente responde. Eu estou recebendo outra pesquisa, não vou responder, a gente começa só a excluir. Então, o que falta no varejo? Identificar qual que é a sua dor, né? A sua dor é o quê? É atendimento de cliente, né? O que o cliente está reclamando, né? Por que o seu cliente compra uma vez só e não retorna, né? Tá faltando o quê? Encantamento? Então, a gente pode fazer um treinamento de nível Disney, né? Excelência de atendimento de nível Disney. A gente usa esse treinamento nível Disney, que ele é maravilhoso. Legal demais, né? O livro, O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Isso. Né? Legal esse livro. Né? Aconselho aí para todos os empreendedores. Ele é maravilhoso, né? Então, e assim, é verdade, né? Você tem que colocar com o cliente como você gostaria. A primeira pergunta que a gente faz, né, para o colaborador ali que está com problema de atendimento, como você gostaria de ser atendido, né? Eu gostaria de ser, sempre ele gosta de ser atendido com maestria, mas ele atende sem nenhuma, né? Ele tá só ali tirando um pedido, pronto, acabou. Então, o cliente não volta, o cliente não tem encantamento, né? Hoje a gente tem pesquisas, assim, de empresas conceituadas, de marcas internacionais, onde as pessoas às vezes vão só para poder testar, né, o atendimento, né, para poder verificar como eu fui atendido, né, ali naquela empresa, como eu fui atendido na outra, né, o encantamento que você tem. Muitas vezes você compra onde você é bem melhor atendido do que onde você queria comprar, né. Eu acho que isso já aconteceu com muitas pessoas, já aconteceu comigo. Eu já entrei numa loja que eu queria comprar um item, mas eu não fui bem atendida, eu fui em outra e acabei comprando mais do que eu às vezes até queria comprar, né? Porque você tem ali, não, mas só um minuto, espera aí, senta aqui, deixa eu te mostrar uma outra coisa para combinar, né? Então, assim, o encantamento do atendimento é que faz o cliente sair com, vamos dizer ali no varejo, a sacola cheia. Eu acho que assim, quando a gente está falando de varejo, né, normalmente a gente, quando sai de casa, pelo menos a grande maioria das pessoas, né, de uma classe social média ali, enfim, que tem um controle mínimo dos recursos, né, você sai de casa e fala assim, hoje eu vou jantar com a minha esposa. Você já tem uma noção mais ou menos de quanto você vai gastar ali naquela noite, né? Minha esposa tem um restaurante e às vezes eu converso lá com os garçons e tudo, e eu falo muito isso com eles. Falo, gente, a coisa mais frustrante pro cliente que chega aqui às vezes ele veio com a esposa, é aniversário de casamento, eles
depois de 3 anos, eles conseguiram sair sem os filhos, conseguiram uma babá, deixaram com alguém da família. Eles estão ali, os dois, né, apaixonados, querendo viver um momento bacana. E aí eles estão dispostos a gastar mais naquela noite, dispostos a tomar um vinho melhor, dispostos a experimentar comidas novas. Aí vocês chegam aqui, vão atender ele e vai oferecer o vinho mais barato da casa. Talvez, pode oferecer, não é esse o problema, mas se a gente tivesse querendo encantar, né, buscasse esse encantamento, e aí o cliente volta para casa nesse dia, ele estava disposto a gastar, sei lá, R$500. Ele volta e gastou 250. E normalmente, né, você pensa, então ele ficou feliz, ele gastou pouco. Não, ele ficou triste, porque provavelmente ele voltou insatisfeito com aquela experiência que ele teve, né? Ele foi com uma expectativa, foi querendo degustar uma culinária, um vinho melhor e voltou comendo tudo do mesmo que ele já tem um costume, às vezes o hábito de comer. Então, acho que é importante, quando você está no varejo também, o time entender isso, porque existem muitas crenças, né, do seu atendente, do seu vendedor. Fala, nossa, eu vou oferecer esse vinho, vou oferecer esse terno, vou oferecer... Isso aqui custa X mil reais. Não, vou oferecer esse outro que é o mais barato. Então também tem que ter uma quebra ali da mentalidade, né, nesse onboarding ali do colaborador, ensinar para ele. Se você me permite até fazer um adendo dessa parte de varejo também. Nós treinamos uma equipe de um conceituado restaurante aqui de BH também, que assim, era uma simples pergunta, né? Você chega com a sua esposa à noite, né? Era perguntar para o cliente, né? Além das recepções, sejam bem-vindos, né? Que não sei o quê. Alguma ocasião especial? Sim. Você já matou só tudo. Uma pergunta. Exatamente. Né? Então, às vezes a pessoa fala, hoje é aniversário da minha esposa, hoje nós estamos comemorando, né, o nosso aniversário de casamento, né, aniversário da esposa. Entrega uma flor, coloca uma flor do lado dela, olha, estamos oferecendo aqui, né, ou então uma sobremesa, né? Sim. Então, o simples fato de você saber que é uma ocasião especial, você já sabe o que você vai poder oferecer. Eu vou subir e oferecer uma carta de vinhos. Posso te oferecer minha carta de vinhos para essa ocasião especial? Né? A pessoa já fica encantada ali com o seu atendimento, porque às vezes ele nunca te viu, né? Não precisa de ser o cliente frequente que já sabe, o Marcos está chegando com a esposa, eu sei o que ele gosta de tomar e o que a esposa também gosta, que também é sensacional. Sim. Mas você já ter esse feeling de falar alguma ocasião especial, algo que eu possa fazer, né? De repente o marido pode falar aniversário dela, ou então eu te conto ali fora, aniversário dela, você consegue um bolinho, né? Só para cantar um parabéns. É outra experiência. Outro dia aconteceu um episódio lá no restaurante que foi interessante. O garçom é um garçom bacana, a gente nosso lá, e ele chegou no cliente e perguntou, que legal, sejam bem-vindos, vocês já tiveram aqui essa é uma outra pergunta que a gente treina lá para fazer, vocês já tiveram aqui no restaurante outra vez? E aí o cliente falou assim, a gente já veio aqui umas 2 vezes, a gente adora aqui e tal, não sei o que. Que legal, vocês estão fazendo alguma ocasião especial hoje? Acho que essas 2 perguntas deram abertura para o cliente falar, não, nada especial. Porém, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito interessante. O garçom tiraram o primeiro pedido ali, né, das bebidas e tal, o garçom saiu, buscou, na hora que ele voltou, o pai de uma criança na mesa, o pai chamou e falou assim, então, a gente adora vir aqui porque meu filho gosta do prato X. Só que ele é autista e ele não come tal coisa, mas a gente sempre pede esse prato e tira do prato essa tal coisa. Tem como vocês já virem o prato desse jeito? Aí no prato vinha lá uma batata, né, um negócio. Aí o garçom, tipo assim, então essa pergunta, eles já tinham ido lá outras vezes e nunca tinham falado para fazer isso. Então é a primeira vez, aí o cara foi e contou isso. Falou, não, como você recebeu a gente super bem, eu pedi para tirar, não precisa nem mudar o preço do prato, não, só quero que tira. Então assim, às vezes, olha para você ver como é que o cliente, às vezes a forma com que a gente treina a nossa equipe, né? Sim. Ela dá a abertura do cliente trazer as coisas também, e às vezes possibilidade de vender mais ou fidelizar o cliente ali, né? Não, com certeza. Se você sabe que é um aniversário de casamento, você sabe que você já pode colocar uma outra carta de vinhos. Você sabe que você pode oferecer, né? Uma outra experiência. Exatamente. Bom, mas então você trouxe que todas as empresas, né, já querem receber as pessoas prontas e formadas. Sim. Mas é um
uma faca de dois gumes ali, né? Que às vezes já vem formada, mas não vem na sua cultura. Às vezes vem formada, mas não tem ali das aderências de valores que a empresa e você, como empreendedor ali, tem. Mas o que eu vejo também, aí já fazendo a pergunta e trazendo a minha opinião, é que hoje as empresas, elas têm quase que ser uma empresa escola, né? É uma empresa formadora. Temos que buscar, sim, alguns cargos, algumas posições, algumas pessoas já com aquele gabarito para assumir aquela liderança, aquela área, aquela função, mas também temos que formar. Como é que você vê isso dentro das empresas hoje? Eu brinquei no início, né, que quando eu vou conversar numa possibilidade comercial, o cliente fala, eu falo, depois de mão de obra, qual que é a sua demanda, né? O que você vê aí sobre esse processo das empresas quererem as pessoas mais formadas? Como que você tem visto nos seus clientes isso? Olha, isso é geral, né? A gente tem encontros com outras empresas também, né? Que atuam em segmentos correlatos ao nosso também. E sempre a gente conversa e é sempre a mesma coisa. Todo mundo quer, eu quero um profissional pronto, né? Então, realmente vai existir ali os estratégicos, né? Líderes com mais tempo que você ainda precisa de moldar. Mas se você tem uma estrutura, um DNA forte da empresa, é aquela coisa. Ou ele se encaixa, ou ele mesmo vai embora, né? Então, mesmo que o líder esteja pronto, se ele não encaixar no DNA da empresa, ele vai embora. E aí os outros você tem que realmente moldar. Então, você tem que trazer líderes experientes para poder compartilhar, né? Multiplicar. E você precisa de ter uma visão de líder que acredita em treinamento. Treinamento é sofrido. Você tem que retirar uma parte da empresa, né? Tirar uma parte da sua operação, fazer ali escalas de treinamento. Nisso, quando você tira, você reduz a sua produtividade, mas você já tem que fazer isso considerando, estou reduzindo a produtividade nesse período, que é um período de menor movimento. Aí você, mas no período do mês, que é o menor movimento, você está tirando todo mundo, você está tumultuando. Mas eu preciso de ter esse ganho, né? Quando rodar o mês. Quando rodar o mês, as pessoas já entram mais treinadas, performando melhor. Então, todo mundo quer treinado. Não existe, né? Você não vai conseguir ali uma equipe toda treinada, que rode 100%, que tenha tudo, que tenha todas as qualificações. Não tem. Então, as empresas têm que entender qual que é o seu DNA. O que você precisa de treinar, né, nos seus colaboradores de cada área, porque cada área também tem uma necessidade de treinamento diferente, né, dentro da mesma empresa. E quando a empresa fala assim, mas eu treino, ele sai? Mas existe muito isso, existe treinamento errado, né? E o treinamento também não é garantia que vai manter a pessoa, né? Não. Melhor você ter ela treinada um tempo X do que não treinada num tempo Y, né? A gente vê muito assim as pessoas fazendo treinamento, tem que fazer treinamento. A gente já entrevistou, né? Já tivemos reuniões com empresas que falam, eu tenho essa verba para treinamento. O que você indica? Não. Eu preciso de rodar uma pesquisa, né? Então, a gente tem que fazer ali uma pesquisa dentro dos colaboradores, né? Que aí é NPS, né? Que é o dos empregados, para ver quais são as demandas, né? Porque, às vezes, o líder fala com a gente, meu problema é esse, ele não está vendo a verdadeira causa, de repente o problema é o líder, né? A gente já pegou empresas que o problema era o líder, mas às vezes o problema não era esse, o problema era outro que nem o líder estava enxergando. E na pesquisa a gente consegue ver qual que é a demanda. Então, tem que começar, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja poucas vezes. O que não dá para fazer, o que causa muito, assim, eu treino e não acontece nada. Você faz um treinamento por ano que não tem nada a ver com a área, que as pessoas não estão engajadas, elas não querem ir, porque elas estão simplesmente ficando loucas de tanto trabalhar e os processos não se resolvem, não consegue dar fluidez em um atendimento ou numa finalização, porque não entende, de repente, um CRM que foi colocado, né? Então, falta alinhamento, propósito, estrutura. O que eu vou treinar esse mês? O que eu vou treinar no mês que vem? Os treinamentos têm que ser contínuos. E, para mim, todos têm que ser pautados em resultados. Eu fiz esse treinamento de engajamento, de atendimento ao cliente. Como aumentou a satisfação do meu cliente? Meu cliente está se sentindo mais bem atendido? Vamos continuar e vamos implementar mais um outro tipo de treinamento para outro setor que, de repente, está falhando. De repente, é o CRM, né? As empresas, às vezes, colocam um CRM com
1 milhão de funcionalidades também que a pessoa não sabe fazer. Ela sabe fazer o básico e às vezes ela poderia ter ali dentro facilitadores que otimizam o trabalho dela. E aí quando você fala, mas você já fez isso? Eu não sei fazer, eu não sabia que podia, ninguém nunca me ensinou isso. Então falta treinar colaboradores nas ferramentas dentro da empresa, falta entender o DNA realmente da empresa, o que você quer fazer, onde você quer chegar, o que você quer alcançar de índice, né? Já teve empresa que falou com a gente, o nosso índice tá péssimo. Aí você vai olhar, pode me apresentar o último? Aí ela te mostra um último. Aí você fala, será que tá mascarado ou será que ela não sabe? Fala, mas o seu índice tá dentro do aceitável de uma pesquisa, né? A pessoa não pesquisou. Sabe ela mensurar, né? Não sabe, ela quer aumentar sem saber. Você trouxe, né, muito esse resultado, né, essa mensuração de resultado do treinamento. Isso é muito legal porque eu vejo 2 vieses, assim. O primeiro viés, às vezes o empregado, o empreendedor, o diretor, o gestor da empresa fala, eu não vou investir no treinamento porque eu já investi e não deu resultado, né? Então, conseguir apresentar quais foram os resultados é importante, mas também tem um outro viés que eu já vi acontecer muitas vezes. A equipe tá lá com tarefa até a cabeça e quando você tá nessa situação, você só quer executar, porque você está tentando tirar tarefa das suas costas, e aí tem baixo engajamento nos treinamentos, justamente, mais um treinamento, ou enquanto eu tô lá no treinamento, era para eu estar aqui matando as minhas pendências. Como é que você consegue, agora vamos em termos práticos, assim, como é que você pode trazer para o empreendedor, para o gestor, um resultado, como medir esses resultados do treinamento dele, e também para a equipe, né? Como é que a equipe consegue se enxergar dentro desses resultados para que ela abra o coração e vá lá fazer o treinamento de cabeça aberta. Eu já vi muita gente assim, desse jeito, né? Eu tô fazendo tanta coisa aqui, ou eu não vou porque quando eu vou voltar tá dobrado, ou então eu vou para descansar. Eu não aguento mais trabalhar, né? Eu já escutei isso, né? Quem quer ir na primeira turma? Não, tô muito cansada, deixa eu ir fazer um treinamento. Né? A gente já sabe que vão ser 2 pesos mortos, né? A pessoa que não vai estar executando o trabalho dela e vai estar no treinamento também sem absorver nada. Então, já está errado o número da pessoa. A gente já tem que começar a investigar por aí números individuais, né? Por que o Marcos está com uma sobrecarga tão grande de trabalho? Ele é o que mais performa, ele que tem o melhor índice. Ok, de repente a gente precisa de colocar um braço para ele. De repente ele precisa de uma pessoa para ajudar que seja ali um direto. Vou dividir as tarefas, você vai fazer metade, porque muitas vezes pode ser num departamento de vendas que a pessoa não quer perder venda. Sim. Mas aí a gente tem que começar a estudar assim, será que o Marcos não precisa de uma equipe? Será que ele não começa a atender um outro nicho, de repente trabalhar com os clientes ali de grandes tickets, para poder, ele vai continuar tendo os mesmos resultados, vai ter excelência, mas eu quero também que ele tenha tempo para poder se desenvolver, para poder crescer, para de repente aumentar mais ainda os meus números, já que ele performa tão bem assim, do que ele ficar trabalhando 24 horas por dia sem conseguir parar para almoçar, sem conseguir tomar um café. Tem alguma coisa errada nas tarefas do Marcos, né? Então, de repente o Marcos não está conseguindo usar todas as ferramentas do CRM que deveriam estar facilitando ali o dia a dia dele. De repente ele precisa realmente de ter ali um direto para dividir um pouco das tarefas sem que ele consiga absorver, crescer e dar mais ainda de números, de performance e tudo. E fora isso também, todo mundo fica muito feliz quando vê os resultados. Então eu acho que os resultados têm que ser apresentados, né? Muitas vezes a gente pode criar também premiações internas, né? Às vezes eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que prefere dar premiação seja em dinheiro, né? Tem gente que gosta, eu gosto da premiação uma festa coletiva. Muita gente fala, não, eu prefiro a minha em dinheiro no meu bolso, né? Que seja benefícios para férias, alguma coisa assim. Então, quando você vê, meu número está crescendo, eu estou sendo destaque, eu estou apresentando bons resultados, né? As outras pessoas começam a chegar perto de você e falam, o que você está fazendo? Né? Por que os seus números estão subindo tanto? É uma coisa que contagia também, sabe, Marcos? É bons resultados, mas você tem que apresentar.
né? Cabe ao líder ali que está multiplicando, que está identificando todos esses pontos, também apresentar os crescimentos. Olha, depois do nosso atendimento de encantamento Disney, a nossa pesquisa NPS teve um percentual de 5 pontos percentuais a mais. Estamos chegando na meta. Entendi. Né? Então, pelo que eu estou entendendo, assim, só para eu traduzir um pouco para mim e para quem está nos ouvindo, né? Muitas vezes essa responsabilidade dentro das empresas fica com o RH, né, do treinamento. Sim. E eu digo lá pela MaxUp mesmo, a gente tem um RH interno que tem ali um calendário de alguns treinamentos que é visto, que é pensado, né, pelo menos uma tentativa de pensamento com base na pesquisa NPS que a gente roda com a nossa própria equipe. E também com base nas avaliações de desempenho que a gente faz de todos os colaboradores. Então a gente vê lá algumas carências, algumas lacunas de deficiência que a gente precisa desenvolver e o RH planeja aquele ano de treinamento, vamos dizer assim. Mas pelo que você está me trazendo, por exemplo, é uma conexão entre áreas, né? Então, por exemplo, eu treinei lá o atendimento, mas quem tem que me reportar se esse treinamento deu resultado ou não é a pesquisa NPS, que muitas vezes vai ser feito pela operação, vai ser feito pelo comercial, enfim. Então é uma conexão ali entre as áreas também de resultados, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que todas as áreas trabalham juntas. Sim. Né? E não importa o setor que você tá. Ou você trabalha para vendas, ou você trabalha com vendas. Eu brinco isso lá na empresa, Elaine, eu falo. Só existem 2 times, os que vendem e os que ajudam a vender. Né? Então, tá todo mundo. Não adianta você pegar um departamento... Vender é muito difícil, né? Você conquistar um cliente. Às vezes você demora 6 meses para conquistar um cliente. Aí você coloca para dentro ali, aí o outro departamento perde o cliente em 3 meses. Sim. Né? Então, tem que ter essa conexão, você tem que chegar, você tem que entregar, né, o cliente também redondo ali para a área de operação. Falar, olha, esse cliente é um cliente potencial, essa empresa do Marcos aqui, ela é o xodó, né, ele é amigo, ele faz tanto, né, o ticket médio, né, dele vai ser esse, para você saber com quem que você está falando. Então, tem que ter conexão, né, você tem que saber quem que você está atendendo, quem que é a pessoa direta responsável por essa empresa. Eu estou atendendo essa empresa, quem que é o CS dela, ou o CX, como a empresa determinar, né, porque aconteceu alguma coisa, eu vou ligar direto para você e falar, Marcos, estou com um problema nessa sua empresa, que não sei o que, tal, né, para poder tentar contornar ao máximo ali, para poder evitar que chegue em você e falar, olha, não gostei do atendimento, a pessoa não sabia nem quem eu era, né? Então faltou passar, né? Ganhamos um novo cliente, né? Divulgar na empresa, sim, né? Tudo isso legal, tem que ser muito, 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 muito comunicado. Eu acho que às vezes as empresas precisam de ter mais comunicação. Com áreas integradas, né? Você pegou um cliente lá na ponta, você está captando, você vai fazer, sei lá, um bid com o cliente vai entrar para experienciar. Gente, esse cliente é um cliente potencial de tanto, né? Ele precisa de ter atendimento exclusivo. Vamos criar, de repente, um outro setor para atender exclusivamente esse cliente? Legal. Né? Como que a gente vai tratar esse cliente? Porque senão o cliente chega, né, ali, que seja na operação, aqui é o Marcos da MaxUp. De onde? Acabou. A frustração do cara já começa no primeiro contato. Sim. Né? Você fala, nossa, eu entrei agora com tanta expectativa dessa empresa e quando eu caí no atendimento... O primeiro momento ali com o cliente é a lua de mel, né? Então o momento é você manter as expectativas ali. Mas agora eu vou entrar num tema polêmico. Empreendedores, esse aí é polêmico. De quem é a responsabilidade do desenvolvimento? Da empresa ou do colaborador? Do colaborador. Sabe? Eu acho assim, por mais que a empresa te dê treinamentos, pague cursos para você, que ela te capacite, que você está ali dentro, isso é seu. Sim. É aprendizado. Você leva ele, né? Eu vou levar isso para onde eu estiver, né? Eu já tive e já atuei em empresas que me pagavam o meu curso de inglês simplesmente por pagar, porque era uma empresa que já estava visando o mercado internacional e ela queria que tivesse. Ficou comigo. Sim. Né? Então, por mais que a empresa entrega, é excelente. A empresa integrar capacitação, me mandar para poder fazer cursos, mas chega naquele ponto também. Poxa, eu estou mandando a Elaine para poder fazer curso, ela está se aprimorando e a equipe dela ou o desempenho dela
Não tá na mesma. Sim. Né? Então, é seu, é do colaborador. Eu vejo que assim, acho que é igual quando a gente apresenta propostas de consultoria, o Pedro trabalha comigo lá, ele me deu esse insight que eu gostei bastante, que é comparar a consultoria com o personal trainer. Então, a gente é responsável por 30% do resultado daquela empresa. É a mesma coisa do personal trainer. Eu vou ter lá com ele 2, 3 dias na semana, horário fixo, marcado. Mas, cara, se eu não for, o resultado é meu. Se eu não seguir o mínimo de uma dieta, não adianta eu ir bonitinhas 3 vezes na semana ou 5 vezes na semana na academia, que eu não vou ter o resultado. Não adianta eu estar lá com ele fazendo corpo mole, né? Ele fala, não, dá pra você pegar mais carga, dá pra gente fazer um exercício diferente. E ele não fazer. Então é a mesma coisa que eu vejo da consultoria. A consultoria, a gente chega querendo implantar N melhorias, mudando vários processos, falando para implantar softwares, visões diferentes, enfim. Muitas empresas tomam decisões sem dados, sem informação. A gente vem com essa linguagem de tomar decisão menos empírica, mais embasada, mas a empresa tem que querer. E eu vejo que é muito isso também, a relação empresa-colaborador no aspecto de desenvolvimento. A empresa pode pagar todos os treinamentos do mundo. Se a pessoa não quiser, não tem evolução. E vice-versa também, né? Se só a pessoa quiser desenvolver e a empresa não tiver ali para apoiar, não incentivar esse desenvolvimento, uma hora vai acontecer o normal, né? Se a pessoa vai falar, opa, me desenvolvi demais por conta própria, com vários cursos, várias horas de dedicação e vou pro mercado, né? Então, eu acho que é uma relação ali que a empresa não pode largar, ela tem que investir no time, mas também tem que buscar uma cultura interna que você trouxe aqui, que eu gostei bastante, que é a cultura de aprendizagem, né? Sim. Que é criar isso dentro da empresa para as pessoas quererem estar nesse processo de aprendizado contínuo. Né? Porque hoje, assim, a maioria das empresas não valoriza treinamento. Uhum. Não valoriza. O treinamento é uma questão onde você não vê um lucro, né? Então, muitas vezes as áreas de treinamento são, né, subjugadas, porque, eu vou fazer um treinamento, não vai me dar retorno nenhum, né? Então, o treinamento, eles têm que estar embasado em números. Né, todo a gente pede. Muitas empresas não abrem os números antes, mas então aí a gente ali roda basicamente um conhecimento para saber de que parte que a gente está passando, né? Temos muito colaboradores, todos, cada um de um tipo, né? A gente tem o detalhista, a gente tem o analítico, a gente tem aquele que passa limpando tudo a qualquer custo e depois você vai consertando. A gente precisa de todo mundo, né? Cada um na sua área estratégica. E para o dono da empresa, que seja uma empresa média ou uma empresa pequena, ele não consegue ver o treinamento como um retorno financeiro. Sim. Né? Então, se ele fez um treinamento ali para o varejo dele, ele não vai ter os números de como que a Elaine cresceu em vendas, porque ela está fazendo melhor um atendimento, né? A Elaine está começando a receber mais comissões. Né? Então, aí você só vê nisso, você não vê que ela aumentou, que ela está atendendo mais clientes no mesmo tempo, com mais cordialidade, com perguntas estratégicas ali que fazem com que o cliente consuma mais, né? Que seja numa loja ou que seja num restaurante, para conseguir medir. Então, assim, é muito difícil você colocar na cabeça hoje em dia do empresário a importância de um treinamento para a empresa dele. Né? Ele tem que entender como que isso a longo prazo é lucro. Sim. Mas, né, a médio e curto prazo é investimento. Eu acho que a gente brasileiro também foi acostumado a ver só o amanhã, né? Você não olha nem um período assim de mais longo prazo. Então, você acaba... que o empreendedor, ele vende o almoço para comprar a janta, então ele também quer que o resultado de um treinamento aconteça na mesma velocidade, né? Imediatíssimo. Então acaba que aí não é bem assim que a banda toca, né? Não é. E assim, o pessoal fala, né, eu vejo também muitas outras empresas que não são do setor corporativo, mas que fazem treinamento para o departamento de vendas, que uma pessoa falou assim, olha, eu vou contratar o seu serviço, mas se a minha equipe não der resultado, um treinamento. Sim. Né? Tem que ser uma construção, Sim. É uma cultura, né? É o DNA ali da empresa mesmo, investir em treinamento, em capacitar as pessoas, na empresa que tem crescimento exponencial, que a pessoa vê do outro lado, né? Eu estou sendo treinado, tudo aquilo ainda é meu,
né? Porque vai comigo para onde eu for todos esses treinamentos, mas eu estou sendo reaproveitado, né? Eu estou crescendo, eu estou tendo oportunidades aqui. Vira um ciclo, né? É uma coisa que eu tenho a agradecer muito lá na MaxUp. A gente sempre prezou muito por esses treinamentos. Muitos dos treinamentos são capitaneados pelo RH, pelas pessoas que estavam com a gente, né? Às vezes alguns não estão mais, mas no RH na época. E eu sempre gostei de ver os treinamentos nas empresas que eu passei, mas também na MaxUp, como o período é maior, né? Como um aprendizado pessoal. E aí eu tento levar também, outro dia a gente estava tendo alguma situação lá de como que a gente se comporta em diversos ambientes, né? Então eu vi o treinamento, eu comecei a me ver em situações da minha vida pessoal. Num churrasco com os amigos, falei, opa, eu posso ser uma pessoa melhor nessa situação. Então, às vezes, o treinamento não é só corporativo, né? Ele dentro da corporação, mas não só corporativo, né? Igual como a gente até começou a falar do método Circle, né? Assim, treinamento, às vezes, a gente já recebeu pessoas que não deveriam estar na sala de treinamento, não era para ela, né? Então, muitas vezes a gente consegue ali filtrar alguns tipos de erros de quem serão as pessoas treinadas, né? Então, a gente já consegue ali dar uma filtrada e falar, cara, ela ainda não tem nada a ver com esse treinamento, né? Não, mas eu quero que ela participe porque a gente está engajando as áreas para poder ter mais interação. Ok, talvez ali eu vou ter que passar mais alguma coisa, né, para poder puxar ela para que ela não comece a dispersar ali dentro do treinamento. Ou então, beleza, eu tô com uma área certinha, redonda, um departamento de vendas, mas que tá muito disperso, que só tá pensando que eu tenho que vender 24 horas ali, sem pensar em realmente crescer com qualidade, vender mais e melhor para o cliente também, que isso é importante. A gente faz um método que chama sala de aula invertida. Né? Então, assim, o Lucas é expert nessa técnica, na técnica Circle toda. Então, ele já joga pros treinados, né? Ali, vamos falar sobre esse tema. Preciso que estudem sobre esse tema ou leiam algum texto. Então, isso também é uma maneira de quando a gente tem turmas muito dispersas ali, a pessoa, vou ter que ler. Nossa, vou ter que ler isso daqui para poder entender. Então, quando entra no treinamento, a gente já consegue interagir um pouco mais. Porque a pessoa já entra sabendo qual que vai ser o tema abordado. Ela consegue compartilhar melhor com a gente também, dar as ideias dela, ela já se sente envolvida ali no processo quando você compartilha o que vai ser feito. Então, assim, é muito bom do que você chegar e falar, hoje nós vamos falar sobre gestão 360. Né? Então, se você já você já preparou antes, né? Como vocês fizeram comigo, vocês me mandaram tudo antes, né? Você já se envolve com o tema, você já pensa naquilo que você quer falar. O treinamento fica enriquecedor. Legal. Sabe? Bom, passou rápido, tá vendo? Já muito temos aí 45 minutos do nosso podcast. E pra gente encerrar aí com chave de ouro, eu queria que você trouxesse pra gente aí vamos colocar agora um público que a gente atende lá, uma empresa do varejo com 10 lojas, 200 colaboradores, e essa empresa precisa implantar agora essa cultura de treinamentos, né, uma política de treinamentos e desenvolvimento. Então, se você puder trazer para a gente como você faria, né? Quais as etapas que essa empresa precisa percorrer, as ferramentas que ela pode utilizar para que a gente possa deixar isso aí para o nosso ouvinte aqui, como que ele implanta na empresa dele. Tá, principalmente o primeiro ponto, não saia comprando qualquer curso, nunca, né? Eu sei que tem muitos cursos no mercado, são excelentes, não estou, né, tirando crédito de nenhum, mas a primeira coisa que você tem que fazer é olhar internamente. Olha as suas áreas, rode pesquisas internas, pesquisas externas, né? Existem outras empresas também que você pode rodar uma pesquisa externa totalmente anônima, né? Todo mundo fala, não é anônima, né? Porque você coloca o seu e-mail, muita gente tem medo de fazer as pesquisas, por isso que nós, na Trimio, também recomendamos muitas vezes, vamos puxar uma pesquisa externa, a gente coloca um parceiro para fazer essa pesquisa, e aí a gente vai identificar quais são as dores de cada setor. Né? Então, você vai ter dores diferentes em setores diferentes. Então, para cada setor dentro ali da sua empresa de 200 colaboradores, de 10 lojas, às vezes no mesmo setor lá, que seja o do atendimento, da loja do centro é um, da loja do Buritis é outro.
né? Então, a gente precisa de colocar separadamente, primeiro por área, depois a gente pode setorizar por região também e ver qual que é a necessidade que cada um precisa começar a desenvolver, né? Preciso de capacitar meus colaboradores, né? Eles estão, assim, não estão sendo tão cordiais com os clientes, né? Preciso de capacitar, às vezes eu tenho uma troca de e-mails, né? Mesmo que seja uma loja, tem muitas vendas online, hoje os e-mails não estão sendo assertivos, a gente precisa de entender onde cada setor está errando. A partir daí, desenvolver um plano para cada um. Primeira etapa é o diagnóstico, né? Depois o plano. Diagnóstico, depois o plano. E aí a gente começa a fazer esses treinamentos. Esses treinamentos podem ser trimestrais, pode ser mensais. Nunca um treinamento anual. Um treinamento anual, sinceramente, ele não vai dar em nada, né? Ele não serve para nada. Daqui um ano... Gastar dinheiro à toa, né? Então já fica a dica aí, empreendedor. Um treinamento anual não dá. Tem que quebrar isso aí mais vezes ao longo do ano. Anual, a única coisa que funciona é a confraternização. Porque fora isso, você só vai gastar dinheiro com o anual. E programar realmente para poder crescer, né? Fazendo as evoluções, apresentando os números, vendo os números individuais do setor e por região, né? No caso desse varejo, para ver o que a gente pode melhorar, de repente fazer um intercâmbio também entre os setores diferentes, né? Por que a loja tal atende melhor e mais rápido e vende mais, né? Esses intercâmbios também entre setores funcionam muito bem e a pessoa começa a conhecer, eu sou fulana da loja tal, né? A fulana, nossa, ela é a que mais vende, né? Ela é destaque todos os meses. Isso cria uma cultura assim de realmente de prestígio, né? Nossa, o Marcos, todo ano ele é o primeiro destaque no mês, né? Eu quero, Marcos, o que você faz, né? Como que você consegue? Então, isso cria admiração também entre os colaboradores, né? Isso é muito bom, mas verificar o que deve ser feito, o diagnóstico, depois fazer os treinamentos ali dentro de cada setor e tem que mensurar. Tudo com números, viu, Marcos? Sem números a gente não chega a lugar nenhum. E ainda mais treinamento, que é uma coisa que a gente não consegue mensurar tão rapidamente, isso vai ser longo. A gente precisa de números para poder mostrar quanto que a gente cresceu, porque às vezes até eu esquecia quanto que eu tinha crescido. Na hora que eu voltava lá para ver os números, eu falava, nossa, melhorou, né? Melhoramos. Às vezes eu tô sendo muito... Às vezes a gente não vê as pequenas evoluções, né? Isso mesmo. Então tudo tem que estar... E a gente esquece, né? E tudo que está medido, ali armazenado. Eu acho que criar também esse banco de dados, assim, para você ver o seu crescimento também. É muito gratificado você ver, né, que você tinha tanto e agora você está só crescendo exponencialmente, proporcionalmente também, aumentando sua qualidade, né, o seu serviço, a sua entrega. Legal. Muito bom. Muito obrigado por ter compartilhado conosco aí toda a sua experiência com esse aí, treinamento, atendimento a cliente. Queria que você deixasse aí as redes sociais da Trimming, as suas redes sociais, enfim, falasse um pouquinho aí para o pessoal te seguir também. Sim, claro, com certeza. Olha, eu queria recomendar todo mundo, né, seguir a gente, né, nas redes sociais, @soutrimming, né, no Instagram. Tem o nosso site também, né, que é trimming.com.br. E também fazer um teste com a gente, vem bater um papo com a gente consegue ali já fazer um diagnóstico, né, do que você precisa. Vamos aplicar o método Circle também na sua empresa, né? Você vai ver como que isso é bom. Começar a mensurar. A gente consegue também, se você quiser, aplicar os parceiros ali para fazer as pesquisas totalmente anônimas, porque também a gente sai da jogada, coloca o parceiro, ele só entrega os números pra gente não ter nada ali, nenhum vínculo, né? Então eu queria que vocês realmente seguissem a gente, né? No Instagram também, a gente tem, no LinkedIn, a nossa página também é bem ativa, a gente coloca várias dicas também, Trimming também no LinkedIn, a gente é bem ativo, compartilha muitas dicas. Nós né? Vamos deixar na descrição do podcast aqui também os arrobas lá pro pessoal seguir. Tá, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade, né? Eu vou falar em meu nome, nome de Lucas e nome de Rony, que são os meus sócios, né? Que assim, pra gente foi imensurável, gratificante, e assim, a gente ficou muito feliz, né? Com
Você, Marcos, Felipe também. Felipe é uma pessoa de coração, né? Eu conheço o Felipe há muito tempo. Felipe é generoso, de uma grandiosidade, assim, né? Recebeu a gente com queijo delicioso. O queijo dele é famoso lá no escritório. E assim, só temos a agradecer. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, né? Nós da Trimis ficamos, assim, imensamente agradecidos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação, pelos ensinamentos. E você, empreendedor, gestor, líder que quer alavancar seus resultados, não deixa de seguir a MaxUp também nas redes sociais, acompanhar os nossos podcasts, ativar o sininho aí das notificações do podcast Gestão 360, porque tem sempre conteúdo novo todo mês, episódio novo todo mês, para que você possa levar conhecimento para o seu time e também adquirir conhecimento para elevar o nível do seu negócio. Muito obrigado e até o próximo episódio.